Externo não. Você Nosso. Interessante. Então vocês são os 3 mosqueteiros das finanças primo-riquenses. É isso aí. Como que é? Quanto tempo você tá lá com o pessoal? Tô 1 ano. E como que você chegou nesse rolê? Cara, eu conheço o Thiago desde 2017. A gente, se conheceu num evento. A gente foi palestrar no TEDx Santos. E aí eu fui palestrar, ele também, a gente se conheceu lá. Eu trabalhava... Cara, eu era CLT, cara, na época. Eu trabalhava num projeto social do Neymar. Ah, da hora. Lá na Praia Grande, Instituto Projeto Neymar Júnior. Foi muito legal a experiência. Mas eu, uma vontade tremenda de empreender, veio do esporte, né? Tive uma carreira como nadador muito boa. E encontrei o Thiago numa palestra, a gente se conheceu lá, palestramos, rolou uma sinergia violenta. Aí, 2 dias depois, eu morava em Santos, ele falou, cara, sobe aqui para Sampa, né? Porque quem mora em Santos sobe para São Paulo. Que eu vou apresentar uma ideia aqui, ver se você topa. E era o Código da Riqueza. Nossa, lembra disso, cara? Lembra disso? Faz tempo, cara. Um projetaço aí pra gente entender o que tinha por detrás da mentalidade das pessoas milionárias e bilionárias. Mas calma aí, você tá pulando fase, mano. Uai. Tá no momento que a gente se conheceu, cara. Não, mas é legal você ter a Deixa eu contar essa tua parte impressão aí. que foi irada. Foi assim, ó. Eu nunca tinha falado muito no palco, sabe? Há um tempo atrás. E aí eu fui dar uma das minhas primeiras palestras e foi num TEDx, manja aquele evento legal. E aí nesse evento, eu lembro que eu palestrei cedinho. E aí a gente foi almoçar depois, os palestrantes. E aí tinha um cara na mesa que não tinha palestrado ainda. Que era esse cara aqui. E aí todo mundo pediu, era um bar em Santos. A gente pediu cerveja, pediu, sei lá, parmegiana, pediu um monte de coisa. E aí esse cara aqui pegou e pediu uma salada, mano. Aí todo mundo olhou, eu falei, por que você pediu uma salada, cara? Aí ele falou, não, cara, é porque eu ainda não palestrei, então eu tenho que manter o foco. Eu falei, caraca, o cara tem que manter... Que loucura esse negócio, né? Eu nunca tinha ouvido um negócio desse, né? Comida tira o foco, cara? Como assim, cara? Não, é que o tipo de comida que a galera tava comendo ia deixar os caras preguiçosão. Pesadão, né? mas total. Depois se eu como um hambúrguerzão, Muito, funciona. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, não, isso aqui é um negócio diferente. Ele comeu a saladinha, todo mundo se divertindo, não sei o que lá. E aí ele falou, vou palestrar logo depois do almoço. Eu ia voltar de táxi antes, eu falei, eu vou ficar aqui para te assistir. Aí eu fiquei para assistir ele. Só que o meu táxi chegou antes, ele tava entrando no palco, o meu táxi ficou meio que esperando, eu fiquei assistindo do fundo do salão e com a portinha semi-aberta, ele palestrando. E o TED são palestras de mais ou menos 15 minutos, não mais do que isso, né? E aí ele palestrou, eu falei, caraca, eu nunca vi um cara palestrando desse jeito, velho. Foi a palestra mais bizarra que eu já tinha visto na minha vida, assim. Eu falei, nunca vi um palestrante melhor que esse cara. E aí eu peguei, entrei no táxi, e eu falei, eu preciso me conectar com esse cara, que é o Joel. E aí eu falei, precisamos conversar. E foi daí que partiu minha admiração do Joel, e eu falei, preciso conhecer esse cara. Foi E aí sobre a o que a gente começou a se palestra conectar. dele? Foi sobre o quê? Alta performance. Alta performance. Entendi. E que tem a ver com tua vida nos esportes também. Tem a ver, cara. Porque em 2017, eu tava, sei lá, no intervalo lá no Instituto Neymar e passei assim no Facebook e vi um cara falando assim, sou a maior autoridade de alta performance do Brasil e tal. E aí naquele dia eu falei pra mim, eu vou ser esse cara, eu vou ser o maior. Mas não sabia nem como, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi isso. O que a turma tá falando sobre alta performance no Brasil? E eu vi que o conceito tava equivocado. De que forma? Porque assim, alta performance, inevitavelmente, tende a haver uma comparação externa. E aí o cara falava assim, se você for alinhado, tiver seus objetivos claros, se você for um cara produtivo, se você souber fazer, sei lá, seus planejamentos de maneira específica, você vai estar em alta performance. E eu peguei um livro falava disso, outro disso, eu falei, velho, isso não é alta performance. Eu vim do esporte. Alta performance é nadar com um monte de cara e subir no pódio. Isso é alta performance. Enfim, vocês são alta performance. Vocês são topo. Então, eu falei, cara, isso não é alta performance, é auto performance. E aí eu vi que não tinha esse termo, eu comecei a trabalhar. Falei, gente, não confunda alta com alto. E eu trouxe uma reflexão diferente do mundo esportivo e fiz um paralelo para o mundo profissional. Que imagino que tem uma boa conexão, porque Pra os dois cacete, são mano. altamente competitivos, né? Pra cacete, tem muitos paralelos, assim. Então você vai pegar, por exemplo, os maiores empresários, os caras, praticam esporte. Aí você vai olhar o esporte dos caras, é esporte de longa duração. Aí você vai no triatlon, os caras vão pro Ironman. Os caras têm uma mentalidade muito, muito sinérgica entre esporte e negócio. Aí eu comecei a falar sobre esse assunto. Cara, era matéria verde, né, meu? Ninguém falava sobre esse assunto, né? Ninguém falava disso daí. Ninguém falava.
E aí eu fui falando, mas eu falava com uma retórica da minha história como atleta. Eu fui professor universitário há 11 anos, então tenho habilidade com didática. Foram vários componentes, né? Caralho, Então, tu deu aula de quê? eu me formei em educação física, aí eu comecei dando aula de atividades aquáticas. Eu não curtia muito, porque eu achava uma bosta. Meu professor de natação. Mas eu era muito bom, e ainda sou, né, em análise de movimento. Eu virei professor de biomecânica. Na hora. É, Caralho, cara, me desculpa, mas tu tem quantos anos? eu tenho 40. Tu tem Caralho! 40 anos? Aí, ó. Fica tomando esses negócios. Eu Caralho! tenho 40. Foda. 40 anos, cara. Nossa senhora, tá bom, cara. Parabéns. Parabéns aí. É. Parabéns. Tá mentindo, tem 40 caralho. Ele falou que deu 11 anos de aula, porra. E antes disso o cara foi atleta e blá blá blá. Caralho, Fui, cara. legal. Então eu fui atleta, professor universitário, tudo ao mesmo tempo, né? E então, porra, juntou o assunto com a minha didática, com a minha história, com Mata Verde, com timing, conhecer os caras, e o cara gostou de mim, esse aqui gostou de mim, aí a internet tava receptiva. E foi assim que a gente se conheceu. Então a gente tem uma amizade desde 2017, que foi quando eu conheci o Bruno também. Pelo Thiago. É. Eu fui gravar com o Thiago uma vez na Corretora Rico. Na verdade, nem era contigo, era só um dia de gravação que a gente esbarrou lá. E aí o Thiago tava com o Joel. Ele chegou e me apresentou. Perini, tá aqui um cara que lê mais do que você. Aquele era um ano onde eu tava num desafio louco de ler 60 livros, coisas assim. Eu falei, caramba, esse cara lê mais do que eu, esse cara lê muito. Aí fui conversar com o Joel, né? Gostei bastante do Joel de cara. Eu lembro exatamente desse dia. Igual eu lembro do dia que eu conheci o Thiago também, que foi um pouco antes. E não tinha como saber, né? Que 3 anos depois, mais ou menos isso. 4 anos, né? 4 anos 4 depois, anos, a gente ia virar sócio. Mas foi bem bacana. Conheci o jovem, que era um cara diferenciado, com o Thiago foi a mesma coisa. E tu tava nesse mundo por quê? Por causa da minha esposa. Ela começou a usar a rede social falando de alimentação, de estilo de vida. E ela cresceu muito rápido. Em 6 meses, ela bateu o que eu achei um número irreal na época. E hoje as pessoas acham que é pequeno, né? Ela bateu 100 mil inscritos no YouTube. Bom. E eu pensei, Porra! caramba, 100 mil Do pessoas. nada, sem É. ajuda, é incrível, cara. Exatamente. E eu comecei a pensar, e se eu fizer a mesma coisa no nicho de finanças? Aham. Porque na época, quem tinha era o Thiago com uns 300 mil inscritos. A Natália Arcuri tinha um pouco mais do que isso, e tinha o Serbase, que é muito antigo, aí, vários livros, mas você não tinha tantos nomes quanto existem hoje. Eu pensei, vou entrar nesse mercado. Aí teve muita gente que falou pra mim, tá saturado. Eu pensei, bom, se tiver saturado eu preciso só de 1000 pessoas. Se eu tiver 1000 pessoas que gostem muito daquilo que eu faço, me pagando R$1.000, eu tenho 1 milhão. Pra mim tá ótimo, pô. 1 milhão resolve a minha vida plenamente, né? Total. Aí entrei nesse mercado, felizmente eu consegui muito mais de 1000 pessoas me assistindo. E logo no começo teve um evento do Robert Kiyosaki, que é o autor daquela série de livros Pai Rico, Pai Pobre aqui no Brasil. E o Thiago foi um cara chamado pra ir nesse evento. Eu esbarrei com ele lá, fui cumprimentar o Thiago pelo trabalho dele, tirei uma foto com ele. Na época ele conseguia andar no evento sem ser parado a cada momento, né? Ele já estava famoso, mas ele era famoso num nicho muito específico de pessoas. E aí, quando eu postei a foto no Instagram, ele viu que eu tinha um perfil, começou a me seguir, a gente começou a trocar umas ideias. E aí nasceu uma parceria que durou 4 anos até virar uma sociedade. Eu com o Joel foi basicamente a mesma coisa. A gente foi ficando amigo e estamos aqui, né? Aqui, Mas o cara. Perini tem uma coisa legal, a parte da história dele que ele não contou agora, que ele foi do exército há muito tempo, cara. Eu fui 11 anos do É exército. mesmo? Eu era paraquedista, eu era primeiro de turma na Academia Militar das Agulhas Negras. E, cara, tem umas histórias que eu caralho, descobri só o cara depois. oficial do exército. Eu era. Número 1, número 1. Número 1, cara. Eu fui o primeiro da minha turma. É? Tanto que quando eu tava pra ir embora do exército, até o meu avô, pro meu avô ia ser general. Ele falou, você não vai ser general? Eu falei, não vou ser general, vou embora. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque a internet, em apenas 5 anos, foi em 2017, na verdade 4 anos, mudou demais. Pô, como é Mudou que era? demais. Como é que era receber ordem de gente burra, cara? Cara, eu vou te falar o Caralho. seguinte. Lógico que Não, tinha é porque pessoas... Eu fiz isso. Eu recebi Você foi- ordem de gente burra. Você também. foi exército Só que eu também? fui Foi Só não foi recrutado, Agulhas sim. Negras, né? Eu só não estudei pra caralho pra passar. Eu nem fiz essa prova. Algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço são caras que estão no exército e vão ficar lá a carreira toda. É mesmo. Sim, você pega, por exemplo, o meu comandante na Academia Militar das Agulhas Negras foi comandante do Exército há pouco tempo, o General Leal Pujol. Ele foi primeiro em tudo que ele fez. Ele foi primeiro na AMAN, ele foi primeiro depois no curso de capitães, foi primeiro no curso dos coronéis, chamado Escola de Estado Maior. Foi primeiro em tudo, então ele foi primeiro de ponta a ponta. Foda. É o Lewis Hamilton da Academia Militar, assim, da formação militar. Então lá eu conheci pessoas brilhantes, só que eram caras que usavam a inteligência deles para aquilo, para a vida do funcionalismo público, né? E eu não sou mais inteligente que esses caras, mas acho que eu fui mais esperto.
porque eu pensei, onde que eu posso botar o meu foco de maneira a ter o maior resultado possível? E é no mercado financeiro. As recompensas do mercado financeiro são tão grandes que vale a pena, mesmo não sendo uma dessas cabeças brilhantes, se posicionar nesse mercado. Porque se você pegar uma migalha desse mercado,